Quero cumprimentar a igreja com a paz, Senhor. Amém. Aquele que trouxe a Bíblia, abre ela comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 5. Pode se sentar, por favor. O livro é Atos, capítulo 5. Vamos começar lendo o versículo 28 ao 32. Este é o momento da eternidade, qual é voltado a mensagem para a salvação. Eu trouxe um tema. O tema é assim: não pare de falar de Jesus Cristo. Aleluia. Não pare de falar de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 5, versículo 28 ao 32. Não vos ordenemos terminantemente que a ninguém ensinais nesse nome, mas eis que vós enchiste a Jerusalém do vosso ensino. Além disso, quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Está falando sobre Jesus. Simão respondeu junto com os apóstolos. Ele disse: devemos obedecer a Deus antes do que aos homens. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurado numa cruz. A este mesmo Deus o constituiu príncipe e salvador e o exaltou com sua destra para conceder a Israel arrependimento e perdão de pecados. Aleluia, Jesus. E nós somos testemunhas dessa palavra. E também o Espírito de Santidade, a qual Deus deu aos que creem nele. Então Deus deu o Espírito de Santidade para aquele que crê no Senhor Jesus. Essa passagem está acontecendo, onde estão falando, nós não ordenamos para que vocês não falem de Jesus Cristo. Isso tinha acontecido logo após eles estavam presos. Pedro e João tinham já aprisionado ele por estar falando de Jesus Cristo, por estar pregando a palavra, pregando a ressurreição. Mas o anjo foi lá onde estavam presos e os libertou. E deu uma ordem para que continuassem falando sobre a palavra da vida, falando sobre Jesus Cristo. E eles continuaram. E veio já de novo, eles se repreendendo, para não era para falar. Eles estavam num tempo, onde o tempo todo eles eram confrontados, para não falarem a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Pedro e João estavam levando a palavra, falando da ressurreição, porque era logo após Jesus Cristo ter sido crucificado, passado 40 dias. Aí teve o Pentecostes. Então eles estavam pregando a ressurreição de Cristo. Então o que a gente aprende aqui, no versículo 29, Simão respondeu junto com os apóstolos. Ele disse: devemos obedecer a Deus antes do que os homens. Devemos obedecer a Deus, por mais que pessoas cheguem a não querer ouvir a palavra do Senhor Deus. Vai falar: mas aquela pessoa que é chata, ela só fala de Deus. Nós devemos obedecer a Deus e não a querer agradar aos homens. E se um amigo que se diz amigo não quer ouvir você falar de Deus, ele na verdade não serve para ser seu amigo. Porque quem não quer ouvir a palavra do Senhor Deus é amigo do mundo. E a palavra do Senhor Deus vai falar para nós que aquele que é amigo do mundo se consiste em inimigo de Deus. Verdade, Senhor. Então o nosso dever, por amor, não podemos ser egoístas e queremos só a nossa própria salvação. Por isso pregamos o Evangelho. Por isso pregamos a ressurreição de Cristo. Para que também mais pessoas sejam salvas. Mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Aleluia. Então devemos falar que o Senhor Jesus foi crucificado para pagar o nosso pecado,
Senhor Jesus, é Ele que tem o poder de mudar o nosso caminho. Então, temos que ter esse evangelismo, temos que estar falando do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar pessoas ou algo nos impedir. Como aprendi aqui com Pedro e com João, mesmo debaixo de prisão, debaixo de ameaças, ele não parava. Vamos lá para o versículo 40 a 42. E sendo convencido por ele, chamaram os apóstolos e o açoitaram, ordenando-lhe que não falassem no nome de Jesus, e os puseram em liberdade. Então eles saíram de sua presença alegres de terem sido encontrados dignos de serem tratados duramente por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E não cessavam de ensinar e de pregar diariamente acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, no templo e na casa. Aleluia. No versículo 41, eles se alegraram de ter sido tratado mal, de ter apanhado, sido aceitado ali. Eles se viram alegres, por se sentir digno de falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabiam que o mal estava se levantando contra eles ali, porque era por um bem maior, que era Jesus Cristo, que era a nossa salvação. Então eles sabiam que estavam andando no caminho certo. Então eles se alegraram. No versículo 42, e não cessaram de ensinar, não pararam de ensinar e de pregar diariamente. Então todos os dias eles estavam pregando. Agora aqui no final, e não somente no templo, mas nas casas. Então a pregação, ela não é feita somente na igreja, a gente já está claro. A pregação ela é feita em todo lugar. Toda oportunidade que temos de falar do amor de Cristo, o que Cristo fez em nossas vidas e o que Ele tem para nós aqui após essa vida, temos que estar falando. Para o quê? Para obedecer a Deus, é uma ordem. E pregar o Evangelho a toda criatura. Vai estar em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele está falando isso aos discípulos. E pregar o Evangelho a toda criatura. E nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, se uma pessoa não gosta de ouvir falar de Jesus Cristo, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que estar querendo agradar o homem. Ah, não, eu vou no ambiente, ali naquele ambiente eu não falo com Deus ali porque eles não gostam de me ouvir. Não. Ou você já não vai mais lá, participa com eles lá, porque aonde você é bem-vindo, o Senhor Jesus também tem que ser bem-vindo. Verdade, Jesus. Não dá para você escolher entre uma amizade e Jesus. Jesus tem que ser prioridade. Aleluia, glória a Deus. E dessa forma, quando a gente prega, ensina, fala sobre Jesus Cristo, sobre o que Ele tem para nós, que é algo incomparável, que é a vida eterna, que é onde não vai haver choro, não vai haver doença, não vai haver tristezas. Isso é muito bom, porque aumenta a fé da pessoa, até mesmo porque ele não sabe nada de Deus, mas vai ter um pouco de fé, vai começar a crer, porque todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo não perece, e sim ganha a vida eterna. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que não querem realmente ouvir falar de Deus, não está nem aí, mas tem uns que não conhecem e está precisando de uma palavra do Senhor Deus. Romanos 10, versículo 17, vai falar assim: ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então, mesmo que a pessoa não conheça a palavra, nós estamos ali sendo canal, sendo a fonte. E quando a gente lança a palavra do Senhor Deus, está alimentando a fé, sendo fonte para ele, lançando a semente, parte de bons frutos. Por isso não podemos parar. Não podemos parar a nossa caminhada. Temos que aprender com os nossos ancestrais aí, assim dizer. Eles pregavam debaixo de ameaça, debaixo de prisão. Alguns deles já foram mortos, mas não deixaram de pregar o Evangelho. E para que fique claro, o pregar não é só aqui no altar o pregar.
Porque essa ordem não é só pastor, pregue, diácono, pregue, não. Discípulos, todos discípulos, todos cristãos. Nós todos somos cristãos. Nós todos somos servos de Jesus Cristo. Então temos que cumprir essa ordem de levar a palavra do Senhor Deus, para que muitas pessoas, quanto mais pessoas sejam salvas. Para isso nosso Deus enviou Jesus Cristo, para que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, todos aqueles que obedecem, tenham salvação. Aleluia, Jesus. Quando Ele subiu para o céu, Glória a Deus. desceu o Espírito, Ele deu o Espírito para nós, nos encheu com o Espírito da santidade, para que hoje possamos falar. Aleluia, Naquela hora, Senhor. se tiver vergonha, Deus vai dar a oportunidade, Deus vai te encorajar. Mesmo que ainda você não sei muito bem como falar, comece a falar. Aleluia, Senhor. Comece a falar, porque aquele pouco que a gente sabe sobre a Escritura, o Espírito Santo ele vem e nos faz lembrar. E vai Verdade, fazer Pai. lançar aquela semente. Então, temos que não ter o egoísmo de só nós virmos para a igreja, só nós queremos saber e obedecer só sobre a nossa salvação. O momento da eternidade é voltado à salvação, mas vamos pensar nas pessoas também que precisam de salvação. Muitos precisam. Aleluia, Jesus. Temos que ter esse canal, essa fonte. A conclusão que eu tenho para essa mensagem vamos proclamar o Evangelho, vamos proclamar, vamos falar, para que mais pessoas sejam salvas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vamos deixar pessoas calarem nossa boca. Como eu disse, se você vai num ambiente onde o Senhor Jesus Cristo não é bem-vindo, nós também não somos. Por quê? Porque Jesus está em nós. Aleluia. Jesus habita em nós. Não tem como nós Glória a Deus. estarmos num ambiente e Jesus fica para fora. Verdade, Jesus. Então, aonde nós estamos, Jesus está conosco. Aleluia, E glória a aonde Deus. começamos a falar, Jesus já se manifesta, porque onde tem 2 ou 3, eu digo meu nome, ali estarei. Aleluia, Quer Jesus. dizer, se manifesta ali o poder, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não pare de falar de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Guarda essa mensagem, esse tema aí, não pare de falar, porque às vezes tem ambiente de trabalho, onde você está, se tem pessoas que impedem você em algum momento de falar de Deus, entenda que ou é o mal usando essa pessoa, ou essa pessoa não serve para ser família, é seu amigo, tá? Que é uma pessoa que é amigo, entende que Jesus Cristo é o melhor para nós, entende que Deus é o melhor para nós, mas sempre está querendo ouvir a palavra, mesmo que ainda não esteja aceitando naquele momento, mas vai receber a palavra de Deus com muita alegria. Aleluia, Senhor Quem Jesus. recebe a palavra dele com alegria é o próprio Paulo. Ele é que fala, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Batiam, prendiam, até mataram. Amém? Receba essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda ela. Não pare de falar, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Prefira obedecer o ir e pregar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Agradeço por nada, Senhor Deus.